Em um mundo onde o dever fala mais alto que o coração, Lady Isadora vive um verdadeiro tormento entre as exigências da aristocracia e os desejos que ela nunca ousou admitir. Neste drama intenso de época, mergulhe na atmosfera luxuosa e sombria da mansão Montclair, um lugar onde segredos são enterrados sob camadas de silêncio e aparência. Isadora está prestes a se casar com o poderoso Duque Sebastian, um homem que representa tudo o que sua família deseja. Mas a chegada de Miguel, um criado enigmático com um passado ainda mais misterioso, desperta nela sentimentos proibidos e perigosos. Conforme a paixão cresce às escondidas, verdades ocultas sobre a origem de Isadora vêm à tona, e o que deveria ser apenas um romance escondido transforma-se em uma ameaça ao próprio equilíbrio da nobreza. Agora, ela precisa decidir entre manter a honra da família ou seguir o desejo que a consome. Antes de darmos início a essa história, você precisa garantir que não vai perder nenhum detalhe das próximas tramas que estamos preparando. Se histórias de amor proibido, traições devastadoras e segredos da alta sociedade te prendem do início ao fim, inscreva-se agora mesmo no canal para receber as próximas histórias arrepiantes em primeira mão. Esmaga o botão de like para mostrar ao algoritmo que esse tipo de conteúdo merece chegar a mais corações apaixonados por drama. Comente abaixo. O que você faria no lugar de Isadora? Você seguiria o dever ou a paixão? Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que amam uma boa reviravolta emocional. Na mansão iluminada só por uma manhã nublada, os vitrais embaçados mal deixavam o sol entrar. Lá estava a Lady Isadora, linda demais para ser verdade, com olhos que pareciam esconder tempestades. Seu vestido de seda cinza escorria pelo corpo como nuvem pesada. O ar denso, cheio de perfume caro e segredos sussurrados, parecia prender cada respiração no peito. Do outro lado do salão, o Duque Sebastian, alto e severo, cruzava os braços com um olhar despedaçado pela indiferença. Ele não percebia, ou fingia não perceber, o medo sufocante que Isadora sentia naquela promessa de casamento. Era um noivado que a amarrava mais que os laços invisíveis da nobreza. Coisa fria, sem paixão. Um jogo de um bilhete dobrado, esquecido sobre a mesa de ébano, com uma caligrafia que ela conhecia só de longe. As mãos tremiam. O papel queimava nos dedos da Lady. Uma linha lida em silêncio cortou seu peito. Se casar com ele, tudo estará perdido. Eu não posso deixar. Nesse instante, a sombra cruzou o salão como um corte seco. Alguém ou algo trouxe um frio na espinha de todos, paralisando os movimentos. Os convidados olharam furtivamente. Os sussurros começaram a crescer. Você viu? O que foi aquilo? Ela está escondendo algo. E entre olhares e cochichos, o dilema se tornou um grito surdo dentro da cabeça de Isadora. Encarar o futuro trancado numa vida de dever ou abandonar tudo por aquela chama proibida que a consumia. Sebastian afastou-se sem uma palavra, seu rosto ardendo de raiva contida. Miguel, do lado oposto, lançava-lhe um olhar feito punhal, cheio de desejo e perigo, enquanto seus dedos apertavam a chave do segredo que podia ruir tudo. Aquela manhã pesada não trouxe soluções, só perguntas. O preço do amor proibido começava a mostrar seu rosto cruel e brilhante, pronto para arrastar corações e reputações para o abismo. Isadora, ela só podia escolher. Mas seria seu coração forte o bastante para encarar o mundo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Os olhares dos convidados, curiosos e cautelosos. Ela estava paralisada diante da carta, a frase gravada em sua mente como um decreto. As palavras dançavam, provocando uma tempestade dentro dela. E quando a plateia murmurou suavemente, a sonoridade crescente de seus comentários se tornou uma armadilha de sussurros ingênuos. Ela não pode. O que ela vai fazer agora? O Duque Sebastian, em seu silêncio carregado, mantinha uma aparência de segurança, que já começava a se desfazer. Aquela noite nublada não ameaçava apenas o clima. Ela poderia ser a tempestade que destroçaria a sua vida. Ele tomava conta do salão, mas suas mãos estavam cerradas em punhos. Outros viam um duque, mas Isadora sentia um homem prestes a perder tudo: seu orgulho, sua honra. E era aquela perda iminente que acendia sua própria revolta. De repente, um grito cortou o ar como uma lâmina. Um dos convidados, um tio distante de Sebastian, caiu de joelhos com a mão no peito. A confusão brotou instantaneamente em meio à multidão. Isadora teve um sobres. O duque ficou paralisado, um misto de raiva e horror refletido em seu rosto. Lábios secos murmuravam. O que houve? Miguel, com seus olhos ardendo, atravessou a multidão como um relâmpago. Ele se lançou em direção ao homem caído, ignorando a tensão que pairava. A atmosfera esfriou, os olhares trocavam-se. O que acontecia? Um espanto coletivo envolveu a sala, e aqueles que olhavam para Miguel viam mais do que um criado. Viam um enigma. O que ele sabia? O que ele poderia estar escondendo? Chame um médico! A voz de Sebastian ressoou na sala cheia de ecos. Mas os olhos de Isadora buscavam Miguel. Nela, um calor se acendia, uma chama proibida em meio ao caos. Então, numa fração de segundo, algo aconteceu. Miguel parecia hesitar. Sua expressão mudava. Havia um brilho estranho em seu olhar, como se as palavras que ele guardava estivessem prontas para estourar. Ele ergueu a cabeça, encarou Sebastian e a agitação se prendeu no ar. Um silêncio profundo precedeu a tempestade. É você quem precisa saber, Duque. O que realmente aconteceu com o seu título, sua fortuna e a verdade sobre o seu pai. A voz dele, rompendo a tensão, levou todos a respirar fundo. Os rostos brancos tornaram-se uma maré de choque. Isadora ficou imóvel, a mente insegura, absorvendo o impacto do que acabara de ouvir. Um amor proibido, um segredo obscuro que ligava os dois. Sabia que tudo mudaria. Mas antes que ela pudesse reagir ou fazer perguntas, um desmaio dramático tomou conta do salão. A mulher que havia se aproximado antes, a mãe de Isadora, também desabou no chão, como se o peso da revelação fosse demais. E assim, diante de um desfecho catastrófico, a sala se tornava uma arena, onde cada um lutava contra as sombras de seus próprios segredos. Isadora, ainda ofegante, vislumbrou um mundo que antes havia sido seguro, já repleto de incerteza. A vida que ela conhecia estava em ruínas. E no fundo, uma pergunta pairava no ar. Quantos sacrifícios seriam feitos antes que a verdade se revelasse? A noite não parecia terminar, mas os ecos de suas escolhas estavam apenas começando. Isadora ainda estava ali, o coração acelerado, capturada entre as palavras de... A agitação no salão se intensificava. Cada olhar, cada murmúrio era como um golpe, como se fragmentos de vidro fossem jogados em sua direção. Ela não pode ter feito isso! Alguém exclamou, e um riso nervoso se espalhou pela multidão. A tensão cortava, criando um silêncio intermitente. Todos estavam à espera de um desfecho, mas Isadora só conseguia ver Miguel.
Ele parecia uma tempestade pronta para explodir. Você não entende, Duque, Miguel disse, a voz cortando como uma faca. O problema não é só o título, está muito mais profundo. A verdade sobre seu passado, sobre sua família. Ele olhou ao redor, um lampejo de desafio, sobre a verdadeira origem de Isadora. O impacto da afirmação era como um tiro em plena festa. Os rostos começaram a se virar, os murmúrios tornaram-se um coro de horror. Isadora sentiu o chão se movimentar sob seus pés. Antes que pudesse perguntar, a sala ficou em silêncio, enquanto ela buscava alguma resposta em seu olhar. Você não pode, Sebastião começou, com a voz pesada. Mas a indignação de Miguel o fez hesitar. O que você sabe sobre ela? Um peso cruel se instalou no ar. Isadora então percebeu que todos estavam olhando para ela, esperando que algo em sua expressão lhe desse a resposta. Suas mãos tremiam. A sensação de estar nas garras de uma tempestade a deixa paralisada. O pânico crescia, e por um breve momento ela sentiu que poderia desmaiar também. Miguel deu um passo à frente, seus olhos ardendo com uma determinação feroz. O que você teme, Isadora? A verdade vai aparecer de qualquer maneira. Alguém precisa falar. E se a verdade fosse uma traição? O pensamento a atravessou como um raio. Mas antes que pudesse se manifestar, um grito tomou conta de todos. É ela! Uma mulher no fundo do salão apontou, o rosto pálido como a morte. Ela é a verdadeira traidora! As palavras ecoaram, e então os olhares mudaram como se um feitiço fosse quebrado. Isadora se sentiu sufocar. O sangue em suas veias pulsava acelerado. Não, isso não é verdade! A voz saiu entrecortada, mas ninguém ouviu. A sala era uma arena, e ela estava no centro, cercada por olhares acusadores. Como você pode nos trair assim, Isadora? Sebastião a encarou, descontrolado. Seu orgulho desmoronava, e a raiva flamejava. Seus laços familiares podem nos arruinar. A palavra traição pairava sobre todos. O caos misturava-se com a descrença. Enquanto a mulher continuava a apontar. Eu vi como ela se encontrava com alguém. As cartas, os segredos. Ela tem uma ligação com o passado de sua família, Duque. Isadora tentava respirar, mas a pressão a esmagava. Ela não era uma traidora, não era. O calor da indignação começou a fervilhar dentro dela. A coragem começava a emergir. Eu não sou o que pensam, gritou com que as cabeças se virassem em sua direção. Entretanto, antes que pudesse explicar, o tilintar de uma taça quebrou a intensidade. Uma figura familiar entrou no salão, e todos se viraram, ocasião chocante. O pai de Isadora, Lord Aldrich, acompanhava uma mulher desconhecida, com um vestido escuro e um olhar que congelaria o mais corajoso dos corações. Parem, todos, parem! A mulher gritou, sua voz carregando um comando. O salão estava em silêncio novamente. O choque era palpável, mas havia algo em seu olhar que falava de segredos ainda mais sombrios. Havia algo que precisava ser dito antes que a verdade nos destruísse. As palavras fluíram como veneno, dissolvendo para sempre as relações, os laços de lealdade. O chão sob seus pés estava em ruínas. Isadora olhou para Miguel, reconhecendo uma fissão de possibilidades. Algo havia mudado no entrelaçamento de suas vidas. Tudo o que acreditavam ser sólido agora se transformava em poeira. E naquele momento, a única certeza era que a noite ainda estava longe do fim. O que mais estava escondido nas sombras? E quem, de fato, era o verdadeiro traidor? A resposta enfraquecia o coração de Isadora, enquanto um novo horizonte de caos se abria diante dela, levando todos a um abismo maior do que poderiam imaginar. Isadora ainda estava ali, seu coração acelerado quando a mulher desconhecida avançou pelo salão. A tensão saltava no ar e um calafrio percorreu a espinha de todos. Aquela figura imponente atraiu a atenção e os sussurros tornaram-se uma onda de confusão. Quem é ela? O que ela sabe? E no centro de tudo, Isadora sentia o peso do olhar penetrante da mulher. Parem!
Todos parem. A voz dela era firme, como um comando disparado no meio do caos. E num instante, o murmúrio se aquietou. Todos os olhos estavam fixos nela. A mulher subiu ao palco improvisado e o brilho dos vitrais parecia emanar dela. Era clara a conexão que a cercava, uma força quase sombria. Eu sou Lady Vivienne e vim aqui para revelar a verdade. Cada palavra dela era como uma flecha. As mentiras que sustentam seus mundos estão prestes a desmoronar. A sala prendeu a respiração. Isadora sentiu um fio na barriga. Verdade? Que verdade? Sebastian gritou, a raiva e o desespero misturados em sua voz. Mas Vivienne apenas sorriu, um sorriso que gelou a espinha de Isadora. A verdade sobre vocês dois e sobre o que realmente aconteceu com sua família, Duque. O salão estava agora em silêncio sepulcral. Isadora lutou para processar o que estava acontecendo. Os olhares acusadores, as inseguranças, tudo parecia se entrelaçar em um emaranhado terrível. Não, isso não pode estar acontecendo, pensou, enquanto seu coração disparava ainda mais. Vivienne avançou, segurando um objeto entre as mãos, um pequeno e antigo medalhão de família. Você não sabia, Isadora? Ela começou, com um tom quase divertidamente gelado. Essa herança que você carrega está repleta de segredos que poderiam arruinar todos vocês, até mesmo Sebastian. Ela virou-se para o Duque e Isadora pôde ver a inquietação em seu semblante. Esse medalhão pertencia à sua mãe e tem muito mais do que apenas ouro e pedras preciosas. Ele guarda uma identidade que pode mudar tudo. Cada palavra dela era uma derrapagem nas certezas que Isadora achava que entendia. E se eu dissesse que você não é quem pensa ser? Isadora sentiu o coração afundar. Suas pernas vacilaram. Miguel estava mais perto. Seus olhos ardiam com uma mistura de preocupação e curiosidade. Ele sabia de algo. O que você quer dizer com isso? A voz de Isadora estava trêmula, quase uma súplica. Vivienne aproximou-se. Você vai descobrir a verdadeira herança dos Aldrich. E vai perceber que a traição que você teme já está dentro de você. E com um movimento teatral, ela estendeu o medalhão em direção a Isadora. Um murmúrio percorreu a sala, um turbilhão de reações. Ela não pode estar falando sério, alguém sussurrou. Isadora é... E antes que pudesse terminar, o som de um grito ecoou do corredor. Ela é a filha! Uma voz familiar ressoou. A mãe de Isadora, ainda deitada no chão, havia despertado, os olhos arregalados cheios de terror. Você não pode! E o universo de Isadora desmoronou. Havia uma verdade que pairava no ar. Algo sombrio que a ligava a tudo. Um peso esmagador a atingiu, e o desespero formou um nó em sua garganta. Não, isso não está acontecendo. O chão sob seus pés se desfez. A sala começou a girar, cada olhar voltando-se agora para ela. É verdade, Isadora? É verdade? A pergunta cruel. O reconhecimento atravessou o salão como uma tempestade furiosa. Isadora estava a um passo de saber o que nunca quis saber, e a necessidade de resposta a consumia. Mas antes que pudesse se pronunciar, Vivienne sorriu, a vitória reluzindo em seus olhos. O passado tem um jeito de nos alcançar, não tem? A verdadeira face da traição sempre retorna. E agora, Isabela, você precisa decidir. O que fará com a verdade? E com isso, as luzes do salão começaram a piscar. Um palácio que parecia desmoronar em questões não respondidas. E a pergunta ficou no ar, uma silhueta escura de escolha. Isadora poderia enfrentar a verdade que a ligava a traidores? Poderia suportar o que havia revelado, que no fundo sempre soubera? Isadora ainda estava lá, em meio ao tumulto. Sentindo o frio na espinha, você conhece sua própria história? A sala estava mergulhada em silêncio. O tempo parecia suspenso. E, de repente, o grito da mãe de Isadora atravessou a neblina de tensão. Não, não é verdade! A mulher, com a pele
pálida e os olhos inchados, se ergueu, um débil espectro de sua velha glória. Isadora não é, mas antes que pudesse completar a frase, um som estrondoso cortou o ar. A porta duplamente ornamentada atrás de Vivienne se abriu com um estrondo. E uma figura imponente entrou. O ambiente ficou gelado. Era o Lord Aldrich, e o olhar que ele lançou a todos foi de um furor carregado de desespero. Vivienne, ele gritou, a voz ecoando como um trovão. O que você fez? O que você está fazendo aqui? O caos atingiu o cúmulo. Olhares perplexos se cruzaram, disparados como flechas para todos os lados. Isadora mal conseguia respirar. Pai, a palavra escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. O olhar de Aldrich fixou-se em sua filha, e a dor em seu rosto falou muito mais do que qualquer palavra teria. Você não sabe o que está dizendo. Ele gritou para Vivienne, a cada palavra carregando o peso da desgraça. A verdade não deve ser revelada. O avô encolheu a voz, as mãos tremendo, como se estivesse tentando segurar as arestas de um passado em frangalhos. Você não pode esconder quem ela é para sempre, Lord Aldrich. É hora de Isadora saber tudo. A voz de Vivienne era cortante e cheia de certeza. E quanto mais tempo você esconder a verdade, mais dolorosa será a revelação. Calado! Você não sabe do que fala. Aldrich avançou, e então, em um giro abrupto, sua mão encontrou o rosto de Vivienne. O estalo do tapa ecoou como um estrondo, e todos ficaram em choque. Isadora ficou paralisada. A dor na face de Vivienne se misturava ao seu horror e confusão. Desonra! O lamento ecoou entre os convidados. Ele a desonrou. Murmúrios tomaram conta do salão, e a tensão estava prestes a explodir em um furacão de revelações. Os sussurros se tornaram gritos, e Isadora sentiu a incredulidade pulsar ao redor dela. Mas no meio da confusão, algo preciso cortou o ar. A verdade está mais perto do que você imagina, Aldrich. Miguel finalmente falou, avançando com o olhar sem medo. Ele conhecia os segredos mais profundos, e a fúria em seu peito parecia uma tempestade. E a identidade de Isadora é só um começo. Isadora piscou várias vezes, a mente rodando. O que ele estava insinuando? A conexão entre eles parecia uma rede de mentiras. O olhar de Miguel era sério, intenso. Ele sabia que era seu momento, a hora de desmascarar tudo. Se a família dela é assim tão ligada, o que mais você esconde? Aldrich, agora pálido como um fantasma, hesitou. Não é o que você está pensando. Mas a crença estava desmoronando, e a verdade se aproximava como um assassino invisível, cada vez mais perto. Isadora, sua mãe, você precisa escutar. O passado vem com uma maldição. Suas palavras de Miguel estavam carregadas de urgência. Você não é apenas uma Aldrich. A herança que carrega... Isso, ele parou, engolindo em seco. É muito mais do que qualquer um poderia imaginar. E esse medalhão é só o começo. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos esperavam o próximo movimento. As respirações se prendiam. Os corações batiam descompassados. Isadora conhecia aquele medalhão. Mas o que Miguel realmente estava dizendo? O fio da realidade começou a enroscar-se em seus pensamentos. Não, o que você está insinuando? O desespero na voz da mãe de Isadora elevou-se. A verdade só trará desgraça. Pedro foi um ídolo e sua família nunca deve se prejudicar. As palavras semelhantes a chantagens ecoavam, mas todos podiam notar os tremores em sua voz. E ali, em meio ao caos e à confusão, a noite estava repleta de dilemas, de segredos não revelados. A tensão dava espaço para um abismo, um rasgo na vida de Isadora que poderia conduzi-la a uma traição muito maior do que tudo o que sempre temeu. Enquanto ela contemplava as sombras da revelação, algo nas sombras se movia. O que mais estava escondido? E mais importante, quem realmente era Isadora Aldrich? O tempo parou,
e seus olhos se enveredaram entre os rostos, esperando pela próxima verdade cruel e o próximo golpe devastador que mudaria tudo. Isadora ainda estava lá, o coração disparado, seus pensamentos emaranhados nas palavras de Vivienne. No instante em que o medalhão brilhava sob a luz branda do salão, um frio percorria sua espinha, como se algo desconcertante estivesse prestes a acontecer. O olhar! Era desespero puro. Era o Lord Richard, amigo e aliado de seu pai. E mais do que isso, alguém que carregava um segredo terrível em seu coração. O Duque não é quem ele parece. A voz de Richard cortou o ar, criando uma onda de murmúrios perigosos. Os Aldrich não são os verdadeiros herdeiros deste título. Ninguém se movia. Todos estavam paralisados. A tensão havia se transformado em uma prisão silenciosa. Isadora quase não pôde acreditar no que ouviu. Seu mundo, que parecia tão sólido, estava prestes a desmoronar em torrentes de revelações. "Richard, você está louco!" Aldrich gritou, sua face contorcida em frustração e medo. O peso da verdade pairava como um alerta no ar. "Não faça isso." Mas Richard continuou, cada palavra carregando o peso de um fardo muito carregado. "Eu não posso mais ficar em silêncio. Isadora, você precisa saber. O título que Sebastian almeja, ele pertence a você." O escândalo reverberou no salão. Era como se um fogaréu tivesse sido aceso, incendiando cada coração presente. "Pertence a mim?" Isadora mal conseguiu sussurrar, a voz perdendo em meio ao tumulto. "Como assim?" "Você é a verdadeira herdeira, Isadora." Richard disparou, os olhos ardendo com a verdade indesejada. Seus pais, eles não eram quem diziam. Eles tomaram o título de outra família, levando junto a história e a honra que não lhes pertenciam. Isadora sentiu a cabeça girar. Como assim? O peso daquelas palavras se abatia sobre seus ombros como uma pedra. A sala agora fervilhava de reações. Suspiros, murmúrios, acusações disfarçadas nas sombras do salão. O caos tinha se instalado. Ela conseguia ver olhos arregalados e bocas abertas em choque. Sebastian, que até então permanecia sombrio, agora parecia um homem à beira do colapso. Você não pode dizer isso." Sua voz era uma mistura de raiva e um medo palpável, quase suplicante. "Aldrich e eu, nós sempre." O destino daquelas palavras cortou como uma lâmina, revelando a fragilidade dos laços construídos em cima de mentiras. Afinal, o que restava de honorabilidade naqueles que se apoiavam em traições? O coração de Isadora batia tão forte. "É tudo uma mentira?" perguntei, a voz embargada. Richard avançou, os olhos firmes e intensos. "Sim, sua verdadeira herança é muito mais do que apenas um título. É tempo de você descobrir quem realmente é, Isadora, e do que a sua família foi capaz para manter esse segredo escondido." As palavras de Richard eram um corte profundo, uma ferida exposta que desnudava o orgulho dos Aldrich. Cada pessoa no salão recebia essa revelação como uma sentença. E quanto mais o entrando Richard insistia na verdade, mais os olhos se voltavam para Isadora, como se ela fosse a resposta para tudo. O pânico tomou conta e a sala parecia estar em um estado de ebulição. E no clímax de tudo isso, os olhares mudaram de altura ao som de risadas sinistras, ecoando por trás de uma cortina. Uma figura familiar surgiu, deslizando para a luz, aquela que sempre estava escondida nas sombras. Era a irmã de Richard, Lady Annabel, uma mulher que trazia segredos na ponta dos dedos. "Vocês realmente acham que conhecem a verdade?" Ela riu, cada palavra uma punhalada. "Oh, ainda há mais, muito mais a ser revelado." O sangue de Isadora congelou. Não havia mais como voltar atrás. Os segredos estavam se dividindo como as águas de um rio rebelde, e a única coisa que restava era a certeza de que tudo o que conhecia estava prestes a mudar,
E com o olhar de Miguel ao fundo, ela se perguntava quem realmente era Isadora Aldrich e aonde aquela verdade escabrosa a levaria. Isadora ainda estava lá, o mundo ao seu redor se desfazendo em fragmentos de caos, enquanto Richard revelava segredos que a deixavam atônita. Os olhares de todos estavam sobre ela, uma pressão insuportável que fazia sua respiração falhar. Ela sentia as mãos frias, o coração acelerado e uma pressão crescente nos olhos. Isadora, escute! A voz de Richard cortou o ar. Você é a verdadeira herdeira. O título é seu. Essas palavras reverberaram, ecoando como um trovão dentro dela. Mas a confusão não deixava espaço para a felicidade. Na mente de Isadora, uma tempestade se formava. A verdade parecia uma onda prestes a se romper. E então, um grito rasgou o ambiente. Era Lady Vivian, seus cabelos desgrenhados e a expressão de desespero estampada no rosto. Não é verdade, Isadora. Não acredite nele. O tom era quase desesperado, como se o mundo estivesse desmoronando sob seus pés. Você não pode saber. Sua vida depende disso. Os convidados começaram a murmurar, os olhares refletindo o choque e a curiosidade. O que ela significa? Como assim a verdadeira herdeira? Sussurravam entre si e Isadora estava prestes a desmoronar. A pressão aumentava. Vivienne avançou, gesticulando, a voz tremulando. A identidade de Isadora é um fardo que nem mesmo eu quero carregar. O que eles fizeram é uma maldição. Seu olhar era maligno e Isadora sentiu um calafrio, a pele arrepiada. Se você conhecer a verdade, estará condenada. Em meio ao tumulto, o olhar de Sebastian buscava algo. Não era irritação, mas um misto de medo e raiva. Lady Vivienne, cale-se. Você está apenas confundindo as coisas. Ele se virou para Isadora, os braços abertos em um apelo desesperado. A verdade pode destruir tudo. Mas o que é a verdade? Isadora explodiu. A indignação fazendo com que suas mãos tremessem. Me diga, preciso saber. A sala estava em silêncio, todos esperando. Foi então que um estrondo ecoou. A porta se abriu abruptamente e uma figura familiar entrou, seu pai, Lord Aldrich, desmoronando sob a pressão da revelação. Silêncio, todos vocês! Sua voz era um rugido, como um trovão em uma tempestade. Mas o que está acontecendo aqui? Os olhares agora se voltaram para ele e Isadora percebeu a mudança. Aquele era um homem que carregava um peso de culpa. Você não deveria estar aqui. Você não está preparado. Richard gritou, mas Aldrich avançou e em um movimento rápido como um relâmpago, Aldrich puxou uma pequena caixa do bolso. Eu tenho algo que todos precisam ver, disse ele, a voz trêmula. Ele se virou para Isadora, a expressão sombria. Isso pode mudar tudo. Abriu a caixa com mãos trêmulas, revelando um antigo documento, amarelado pelo tempo. Esse é o verdadeiro testamento. A verdade sobre a nossa família, sobre você. A sala se encheu de murmúrios. O que mais poderia haver? Isadora viu os olhos de Miguel se tornarem escuros. Ele se aproximou. Vamos lá descobrir juntos. A confiança no olhar dele a fez sentir um calor. Era uma fagulha em meio a tanta escuridão. Porém, antes que Aldrich pudesse continuar, uma sombra se moveu atrás dele. Lady Annabel, a irmã de Richard, avançou com um sorriso traiçoeiro. Ai, pai, você realmente acha que pode esconder tudo? A verdade irá sempre à tona. E com essas palavras, a atmosfera pesou ainda mais. Aldrich palpitou e o ar lhe faltou. Não, não você. O que está fazendo aqui? A confusão se instalou enquanto a sala observava o confronto crescente. Eu sei o que você fez. As mentiras sempre voltam, querido pai. Annabel respondeu, mas seu olhar estava fixo em Isadora. E você, Isadora, tem muito mais poder do que imagina. A tensão tornou-se insuportável. Os olhares trocados eram uma dança de traição. Uma lâmina afiada estava prestes a cortar todos. Isadora se sentiu presa entre a verdade e a traição, entre nazes familiares e segredos obscuros,
E assim, enquanto as luzes do salão começavam a piscar, como se fossem testemunhas desse drama, ela compreendeu que a verdade poderia não apenas arruinar a seus pais, mas também destruir o que restava de sua própria alma. "O que você está escondendo de mim?" Isadora perguntou, quase em um sussurro. O momento estava prestes a se complicar ainda mais, e o coração dela disparou ao perceber que o segredo poderia ser muito pior do que já imaginara. A noite estava longe do fim, mas a tempestade de revelações apenas começava, e antes que pudesse se dar conta, uma nova onda de medo a envolveu, como se uma sombra iminente estivesse à espreita, pronta para desferir o golpe final. Isadora ainda estava ali, o peso das palavras de Richard ainda vibrando em seus ouvidos. A revelação da verdadeira herança parecia ecoar em sua mente, enquanto os rostos ao seu redor se moviam em um turbilhão de confusão e horror. O salão estava repleto de murmúrios, olhares incrédulos, uma massa de calor humano que se tornava gelada sob o peso do segredo. "Você está mentindo!" Isadora gritou, a voz embargada de desespero. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela desejava ouvir a verdade, qualquer que fosse. Sebastian olhou para Richard, os olhos estreitos. "Cale-se!" Sebastião rugiu, o tom hostil cortando o ar. "Você apenas quer me derrubar." O olhar de Isadora entre eles era como um coração dividido, pulsando entre a confiança em Sebastião e o desespero das palavras de Richard. Foi quando, de repente, um grito cortou o ar. "Isadora, cuidado!" O alerta veio de Miguel, seu rosto pálido, os olhos arregalados. Mas era tarde demais. Uma sombra profunda deslizou do canto do salão, uma figura vestida de maneira sombria, trazendo uma aura de dor e relâmpago. "Eu não posso permitir que a verdade seja revelada." Era Ana, a mãe de Isadora, sua voz carregada de desespero e determinação. O ambiente congelou, a tensão tomou forma e Isadora sentiu a bile subir na garganta. Ana sempre fora uma presença protetora, mas agora? "Mãe, o que está acontecendo? O que você esconde de mim?" A súplica soava entre eles como uma lança. "Você não entende, filha." Ana avançou, a mão estendida, mas a voz vacilava, entre o amor e a culpa. Umas verdades são legadas com correntes, com o peso de uma história que precisa ser guardada. "O que você quer dizer?" Isadora sussurrou, e suas palavras mal saíram. Ana começou a chorar, as lágrimas escorrendo como um rastro de dor na pele pálida. "Se você souber, se você descobrir quem realmente é, você será marcada, todo esse tempo, por conta de eles, por conta daqueles que hão de nos machucar." A voz dela estava carregada de um terror palpável, que ressoava com ecos de um lamento profundo. "Mark? Quem é Mark?" Isadora engasgou. Era um nome que nunca ouvira antes. O que mais ela não sabia? O pânico crescia, como uma tempestade se firmando perto de si. Nesse instante, Sebastian avançou, um gesto brusco. "Chega! O que você está dizendo, Ana? Por que você não nos conta a verdade?" O desespero na voz dele era claro, e por um breve momento, através do tumulto, a conexão entre eles resplandeceu. "Porque se a verdade vier à tona," Ana gaguejou, "nós estaremos todos condenados." Depois, um silêncio sepulcral tomou conta do salão. Os olhares se voltaram, como condenados aguardando a sentença. E então, um frenesi. Miguel, apoiado em uma cadeira, levantou a mão, seus olhos parecendo penetrar nas paredes. "Isadora, eu sei tudo o que você não sabe." A urgência em sua voz explodiu como fogo nas sombras. O murmúrio se intensificou. "O que mais está escondido, Miguel?" Um otimismo e um medo se entrelaçavam a cada palavra. "Por favor, me diga." Mas Miguel hesitou. O corpo tremia como se uma tempestade interna estivesse se formando. "Eu não posso."
Seu olhar se desviou e Isadora percebeu que algo assombroso se agitava nas sombras. Ele levava um peso que ninguém mais conhecia. A agitação se desenrolava em um ritmo amedrontador. Os convidados trocavam olhares, só aumentando a tensão. E foi nesse momento de eletricidade que um vaso de cristal quebrou ao chão, ressonando como uma explosão. Todos se viraram. Isadora gritou quando, entre o caos, uma figura caiu. Era a mãe dela. Não, mãe! O corpo de Ana escorregou e todos congelaram. O silêncio dominou, com todos os corações pulsando em uníssono. O peso da revelação e do segredo parecia se desdobrar na sala, enquanto a verdade se tornava uma sombra, prestes a devorar todos. Isadora se lançou ao lado da mãe caída. O berro que escapou de seus lábios era um grito de desespero e amor, a dor e o medo transbordando. Mãe, você não pode deixar assim. O mundo dela estava desmoronando, e na mesma fração de tempo ela entendeu. Nada seria como antes. E então, entre lágrimas e sombras, o que realmente importava, o que mais estava escondido nas profundezas da verdade. A noite ainda prometia revelar horrores que poderiam mudar tudo. E agora a única certeza era que cada um dependeria de suas escolhas, que poderiam ser fatais. Isadora ainda estava ali, contorcendo-se de medo e dor, enquanto o corpo de sua mãe caía ao chão. O mundo parecia ter parado para ela, as vozes dos convidados desvanecendo em murmúrios confusos. O ar estava exado, carregado de tensão. Mãe, não! Mas suas palavras saíram como um grito engasgado. A cena era surreal, a festa transformada em um funeral repentino. Os olhares variavam entre choque e curiosidade, alguns afastando-se com medo. O que aconteceu? Ela desmaiou? Murmurava alguém. O medo era palpável, eletrizando o salão. Isadora apertou a mão da mãe, buscando algum sinal de vida. Foi então que, entre a agitação, ela notou a expressão de horror em Sebastian. Ele estava parado. Um jarro de vinho escorregou de suas mãos, espatifando-se no chão. Mãe! A súplica de Isadora ecoava em falso, perdendo-se no caos. Ana começou a recuperar a consciência, os olhos ainda marejados de dor e confusão. Isadora, você não pode saber a verdade, ela murmurou, a voz quase um sussurro repleta de terror. Que verdade? A pergunta escapuliu dos lábios de Isadora, enquanto sua mente lutava contra a lógica. Os olhos de Ana brilhavam com medo e as palavras estavam presas em sua garganta. Você não pode, não pode! Uma lágrima escorreu pelo rosto da mãe enquanto ela tentava se levantar, buscando um olhar de compreensão na filha. A sala estava em um frenesi. O que aconteceu? Deve-se chamar um médico! As vozes se entrelaçavam em desespero. Mas antes que alguém pudesse fazer algo, Lady Vivienne lançou-se para a frente, sua presença imponente preenchendo o espaço. Ela não é a única que deveria temer a verdade. Sua voz cortou o ar, cheia de desprezo e certeza. A verdade que vocês tanto tentam esconder vai vir à tona, e todos vão pagar por isso. As pessoas começaram a sussurrar, a tensão subindo como uma onda. Isadora sentiu seu coração disparar. O que mais está escondido? O que você sabe, Vivienne? Desafiou, a indignação começando a superar o desespero. Vivienne sorriu, um brilho sinistro nos olhos. Ah, minha querida Isadora, você precisa entender que esta família não se sustenta sobre verdades simples. Vocês vivem uma farsa, e eu estou aqui para acabar com tudo isso. E a cada palavra, o ar se tornava mais difícil de respirar. De repente, um grito rasgou a sala. Mark! Uma figura apareceu, rompendo a multidão. Era um jovem, agitado, os olhos fixos em Isadora. Não! Você não pode fazer isso! Ele se lançou em sua direção, o rosto contorcido com uma mistura de pânico e determinação. Nark? Isadora retrocedeu, a cabeça girando. Quem é você? O olhar dele, quase familiar,
parecia carregado de segredos. Eu sou seu irmão. A afirmação retumbou na sala como um trovão. Os murmúrios se transformaram em gritos de incredulidade. Você está mentindo! Isadora mal conseguia articular. A ideia de ter um irmão a abalou de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Olhar de horror se espalhou pelo salão. Todos observando a cena com uma mistura de fascínio e repulsa. Como posso acreditar em você? Mãe, diga a ela! Mark apelou, sua voz tremendo. Diga a verdade! Nós precisamos nos unir! Ana conseguia olhar, seu rosto pálido, mas a indignação que outrora existia, agora não passava de um olhar perdido. Isso não pode ser verdade, Isadora murmurou. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. O peso de cada segredo se distendia em suas veias. Como assim? Como ela não soube disso? Você é a verdadeira herdeira, Isadora, e por isso estão atrás de você. A urgência na voz de Mark a gelou. O que isso significava? O pânico se instalou. Eles estavam todos envolvidos em algo muito maior do que imaginavam. E nessa revelação, enquanto a sala fervia em murmúrios de escândalo e choque, o chão sob Isadora se desfez. O futuro dela nunca mais seria o mesmo. A verdade estava envolta em sombras, e a traição moldava-se nas palavras de um irmão inesperado. Havia mais a ser revelado, mais do que ela jamais poderia imaginar. O que mais estava escondido? O que mais ela perderia naquela noite? O eco de suas próprias perguntas pairava no ar, a incerteza crescendo. Os segredos ainda estavam nas sombras, à espreita, prontos para engolir tudo em seu caminho. Isadora caiu de joelhos, seu vestido dançando como um espectro, enquanto o peso das revelações a coliria. Mark, seu irmão, estendia a mão, desesperado. Isadora, você precisa entender, nossa família está em perigo. A sala tinha-se transformado em um abismo de segredos, e cada olhar a cercava, carregado de incerteza e rumores. Ana, lutando para se erguer, olhou para os filhos. A dor em seu rosto era a própria essência de um coração despedaçado. Não, não deixe que isso te atinja, Isadora. Seu grito ressoou como um eco, e a incredulidade pairou no ar. Aquela noite que deveria ser de celebração, agora era um campo de batalha em meio a verdades cruéis. Deixem-nos em paz. Sebastian avançou, os punhos cerrados, mas o pânico em seus olhos dizia muito mais do que sua bravata. Isadora sentiu uma fúria súbita. Ele não era o cavalheiro que havia prometido um futuro. Ele era parte do enigma. Você sabia, ela o confrontou, o olhar ardente. Você sabia de tudo isso e me enganou. Eu não podia. Ele hesitou, as palavras escorregando como água entre os dedos. Você não entenderia o que pode acontecer se a verdade for revelada. O vento correu pela sala, e a tensão era quase palpável, como um fio de teia fina prestes a arrebentar. Isadora sentiu o coração disparado, mas uma chama dentro dela queimava mais forte. O que você está escondendo de mim? O desespero tornou-se uma força motriz. Eles querem um medalhão, gritou Mark, sua voz um misto de raiva e desespero. Eles acham que o título pertence a você, mas ele não é seu. Os olhares se voltaram para Isadora, como se naquele instante ela fosse o foco de todas as traições. O silêncio fez da sala um túmulo, e então, assim como uma tempestade que despenca sobre um campo seco, a verdade começou a se desdobrar. A nossa mãe, a origem dela, isso tudo é parte de uma teia de mentiras que nossos pais criaram, como uma proteção, mas não está mais seguro. Todos nós somos peões em um jogo que nunca pedimos para jogar. Isadora hesitava. O que mais estava escondido? Faltava algo, uma peça-chave que poderia finalmente esclarecer seu destino. O olhar de Miguel a buscava. E mesmo em meio ao caos, havia uma conexão ali. Um fio de esperança e amor que a mantinha firme. Vamos resolver isso juntos, Miguel murmurou, se aproximando. Sua mão tocando suavemente a dela. O toque era um lembrete de que a luz ainda existia, mesmo na escuridão.
Você não está sozinha. Mas antes que pudesse absorver suas palavras, Lady Vivienne se adiantou. Sua voz cortante ecoou na sala. Mas isso não posso viver mais assim. Não posso ser uma estranha em minha própria vida. E assim, diante da multidão atenta e em choque, Isadora se virou para sua mãe, que com lágrimas escorrendo pelo rosto, finalmente cedeu. Uma vez que a verdade for dita, não há como voltar atrás. É uma escolha que você deve fazer, querida. A sala estava em suspense. Então eu escolho, Isadora bradou, o coração pulsando com certeza. Precisamos de respostas. E naquele momento, tudo se iluminou. O medo ficou pequeno diante da coragem. A família e seus erros não podiam mais definir quem ela se tornaria. Vivienne, incrédula, ficou em silêncio, enquanto as paredes da farsa começavam a ruir. Com a verdade no horizonte, enquanto os convidados trocavam olhares nervosos, Isadora sentiu um novo tipo de bravura. Ela não era apenas uma Aldrich, ela era muito mais. Era um símbolo de resistência. E todos precisavam fazer uma escolha. Assim, diante de um clamor de emoções e destinos entrelaçados, ela sabia que apenas o futuro diria o que realmente significava ser livre. E em meio ao calor se dissipando, um novo desafio se ergueu. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaga o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. A história está apenas começando e você não vai querer ficar de fora.